Parece que de repente todo mundo voltou a falar de mineração de Bitcoin, máquina pagando sozinha, renda passiva, lucro automático, outros vendendo curso de mineração em casa e você ali coçando a mão para comprar um equipamento. Mas a pergunta que não quer calar: minerar Bitcoin ainda dá dinheiro? A resposta curta e bruta é sim, mas provavelmente não do jeito que você está imaginando, e com um "se" gigantesco. Nesse vídeo vou destrinchar cada ponto: custo de hardware, custo de energia, dificuldade da rede, pulso, imposto, taxa de reposição de equipamento, e no final você vai saber exatamente se minerar serve para você ou não. Em poucos minutos você vai entender exatamente como isso funciona. Vamos lá. Primeiro, vamos entender onde estamos nesse cenário. O último halving do Bitcoin aconteceu em abril de 2024. Naquele momento, a recompensa por bloco minerado caiu de 6,25 Bitcoins para 3,125 Bitcoins. E 2026 é um ano sem halving. O próximo está marcado para 2028. Isso significa que, em tese, a recompensa nominal não mudou nos últimos 2 anos. Parece bom, né? Não é, porque a dificuldade de mineração não para de subir. Em 2026, a dificuldade está consistentemente acima de 120 trilhões. Em palavras, 120 trilhões de hashes necessário, em média, para achar um bloco válido. Essa dificuldade sobe porque mais poder computacional entra na rede, e quem está entrando são gigantes industriais, não o seu anti-miner no quarto. Para você ter ideia, entre 2024 e 2026, a dificuldade subiu cerca de 45%. Isso significa que, se você adquirir uma máquina hoje, daqui a 6 meses praticamente, ela vai minerar menos Bitcoin simplesmente porque a rede está mais difícil. E você não controla isso. Ninguém controla, na verdade. Segundo ponto, o hardware. E aqui eu vou ser muito específico. Esquece qualquer coisa que não seja ASIC. Placa de vídeo, processador, notebook gamer. Isso não minera Bitcoin há mais de uma década. Você precisa de máquinas dedicadas. Hoje, as principais mineradoras disponíveis no mercado são Antiminer S21 Pro da Bitmain. É o mais popular, dá cerca de 250 terahashes por segundo, com consumo de 3.000 watts. E o preço médio em 2026 entre $4.500 e $6.000, dependendo do estado, novo, lacrado ou usado. MicroBT WhatsMiner M66S, competidor direto, entrega 280 terahashes por segundo, com 3.200 watts. Preço $5.500 a $7.000. Canaan Avalon A1566i, um pouco menos eficiente, 230 terahashes por segundo com 3.000 watts. Preço $4.000 em média. É o mais barato dos grandes. Bitmain Antiminer S19, esse é antigo, de 2022. Ainda roda, mas com 110 terahashes por segundo e consumo de 3.200 watts. Você pode achar usado aí por $1.200, mas cuidado, ele já tá meio obsoleto. O cálculo básico que você precisa saber é eficiência, watts por terahash. O melhor eficiente hoje, S21 Pro, faz 12 watts por terahashes por segundo. O M66S faz 11,4 e é o mais eficiente. O S19 antigo faz 29 watts por terahash por segundo. Resumindo, se comprar hardware velho, você paga menos no equipamento, mas paga muito mais por energia. Em 24 meses, um S19 vai te custar mais caro que um S21, simplesmente na conta de luz. Agora, terceiro ponto, e esse é o que realmente decide tudo: custo de energia. A conta é inevitável. Pegue uma máquina de 3.000 watts ligado 24 horas por dia, em 7 dias da semana. Isso são 72 kWh por dia. Em 30 dias, 2.160 kW por mês. Se você paga a tarifa residencial média no Brasil em 2026, que está em torno de 95 centavos por kWh, com todos os impostos, bandeira e escassez hídrica eventual, o custo mensal só de energia é de R$ 2.052 por máquina, por mês. R$ 2.052 por mês para manter uma máquina ligada. E isso não inclui exaustão, ar-condicionado, porque 3.000 watts no quarto vira um forno. Manutenção, troca de fontes, taxa das pools. Agora pense em 2 máquinas ligadas, R$ 4.100 por mês. 3 máquinas, mais de R$ 6.000 por mês, só na conta de luz. Se você mora, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, cara, esquece. Se você tem tarifa verde ou branca, ainda assim dificilmente baixa de 70 centavos. A única chance é energia de verdade barata, menos de 30 centavos por kWh. E isso não existe na rede residencial comum, só existe em locais muito específicos. Mineradores profissionais no Paraguai pagam o equivalente a 12 centavos por kWh. No sul do Chile, 14 centavos. E financiamento solar, vamos falar disso. Mesmo com placas solares, o cálculo não é mágico. Um sistema de 5 kW pico, que é o mínimo para sustentar uma máquina de 3.000 watts, mais o resto da casa, custa instalado em 2026 cerca de 18 a 22 mil reais. O payback de um sistema solar puro, sem mineração, é de 5 a 6 anos. Com mineração, você acelera um pouco, mas ainda
ainda assim estamos falando de um investimento inicial altíssimo, entre placa, mais inversor, máquina, e placa solar não gera energia à noite, então temos que levar isso em conta. Você teria que minerar só de dia ou ter baterias, e aí complica ainda mais. Agora vamos ao quanto realmente dá para ganhar minerando Bitcoin hoje. Suponha uma Antminer S21 Pro de 250 THz por segundo. Com a dificuldade na casa dos 140 trilhões, o Bitcoin é 95 mil dólares e o dólar era 5,20, que é a cotação atual. Usando uma pool com taxa de 2%, como via BTC ou F2 Pool, que são mais confiáveis, nada de pool taxa zero, porque isso aí sempre tem pegadinha. Nesse cenário, essa máquina gera cerca de 0,00018 Bitcoins por mês. Convertendo isso para reais, daria algo em torno de 889 reais por mês. Tirando os 2% da pool, sobra cerca de 871 reais de receita bruta. Agora vem a parte que muita gente ignora, o custo de energia. Considerando um gasto médio no Brasil, você vai pagar algo em torno de R$ 1.900 por mês na conta de luz. Isso, pessoal, claro, é uma média. Então no resultado final dessa média, vamos colocar aí que nós teríamos um prejuízo de R$ 1.000 por mês. Ou seja, você não estaria ganhando dinheiro, você está pagando para minerar. E lembre-se, se alguém te prometer lucro fácil com mineração hoje, desconfie. Isso, pessoal, claro, são variantes. O mercado pode subir, o mercado pode descer, mas todos esses números podem variar. E a dificuldade continua subindo. Lembra que falei 120 trilhões e depois 140 trilhões? Dentro dessa variação, em 12 meses, provavelmente você estará minerando 15% menos Bitcoin pela mesma máquina. Então, mesmo que o Bitcoin suba, a dificuldade come essa alta. Agora tem um porém. Existem pessoas que conseguem lucrar sim. São 3 perfis. Primeiro, quem compra energia a preço industrial. No Brasil, isso significa ou ser um grande minerador com contrato direto com geradora, ou instalar no Paraguai, onde a Itaipu entrega energia a centavos. Segundo perfil, mineradores com energia solar excedente subsidiada, mas mesmo assim, eles geralmente alternam entre minerar e vender energia para a rede, dependendo do preço do Bitcoin. Terceiro perfil, mineradores que compram equipamento usado, na baixa. Por exemplo, depois de uma queda forte do Bitcoin, muitos desistem e vendem máquinas a preço de ferro velho. Se você pegar uma S19 por 500 dólares e tiver energia a 20 centavos, talvez tire uns 100 a 200 dólares por mês, mas é risco altíssimo, sem garantia, e requer aí um conhecimento técnico. Outro ponto fundamental, mineração em nuvem. Isso continua sendo uma armadilha. A maioria é esquema de pirâmide ou contrato abusivo. Como saber se é golpe? Fórmula simples, se a empresa vender contratos com retorno garantido, é golpe. Se você não pode auditar as máquinas, é golpe. Se o preço do contrato muda conforme a cotação do Bitcoin no momento da compra, fuja. Existem 2 ou 3 empresas sérias, tipo Compass Mining ou Bitdeer, mas mesmo elas têm taxas de manutenção que corrói o lucro. E o contrato médio hoje, você paga 3 mil dólares por 1 terahash por segundo, por 2 anos. Uma máquina real de 250 terahash por segundo custa 6 mil dólares, ou seja, em nuvem você paga muito mais por muito menos potência, e no final, o equipamento não é seu. E cara, vou ser muito sincero, eu prefiro comprar Bitcoin na corretora que assinar contrato de mineração em nuvem. Outro ponto que quase ninguém fala, impostos. Em 2026, a Receita Federal brasileira já automatizou a importação de ASICs. Você não pode mais mandar um Antminer pelo correio sem pagar imposto. Máquinas acima de 3 mil dólares pagam 60% de imposto de importação, mais ICMS. Um S21 de 6 mil dólares vira 9.600 dólares só com impostos. E se você declarar abaixo do valor real, a Receita pode reter e multar. Muita gente compra máquinas usadas no Mercado Livre ou OLX. Aí não paga imposto, mas também não tem garantia. E o negócio já chega com 10 mil horas de uso. É comum você pagar 40% menos por uma máquina de 6 meses de uso. Mas cuidado, máquinas podem vir com hashboard queimado, fonte com defeito, entre outras coisas. Sem garantia, você assume o risco. Com tudo isso, a resposta é definitiva. Minerar Bitcoin em 2026 ainda dá dinheiro para 2 grupos. Primeiro, mineradores industriais com escala acima de 1000 máquinas, energia abaixo de 20 centavos por kWh, acesso direto a fabricantes e isenção de impostos, por exemplo, zonas francas. Eles têm margem real de 10% a 15% e opera com qualquer commodity. Energia vira dinheiro. Segundo, robistas com energia extremamente barata ou solar excedente, que compram máquinas usadas e não dependem da mineração para sobreviver. Esses podem tirar nos trocados, mas consideram isso aprendizado, não renda. Para todo o resto, a pessoa que paga a conta de luz residencial, tem emprego normal, não quer virar eletricista e não tem tempo para monitorar 24 horas por dia, todos os dias, eu acho que não vale a pena não. É prejuízo certo. Eu já vi dezenas de pessoas perderem dinheiro com isso. Gente que comprou máquinas
máquina na alta do Bitcoin, no meio da dificuldade baixa, só para ver o ROI nunca chegar. Não seja essa pessoa. Se você quer mesmo exposição ao mundo cripto, tem formas melhores. Staking de Ethereum, provisão de liquidez em stablecoins ou simplesmente acumular Bitcoin. Mineração é jogo de indústria pesada. Não se brinca com hardware de $5.000 e consome energia igual um chuveiro elétrico ligado o mês todo. Agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho um convite para você. Aqui nos comentários, me diga qual criptomoeda você acredita que ainda dá para minerar em casa e com lucro. E comenta também suas experiências no mundo da mineração. Eu quero saber o que você tem a dizer. Se você já mexeu com isso, deixa a sua experiência aqui embaixo também. E lembre-se, se alguém te prometer retorno fácil com mineração, desconfie. Analise bem. O mercado de cripto premia quem é paciente e bem informado, não quem age no impulso. Sempre pesquise muito bem, estude para você não tomar decisões erradas e que possa te gerar prejuízo. Analise o mercado, analise experiências de outras pessoas que mexeram com mineração e nunca haja por impulso. Se esse vídeo te ajudou a entender a realidade, já deixa o like e se inscreva aqui no canal, porque a gente vai sempre direto ao ponto, sem ilusão. Valeu por ter ficado até aqui e até a próxima.